Estamos aqui com o primeiro episódio do Lidere na Medida. Você vai entender ao longo dos nossos episódios o que é liderar na medida. Liderar, você sabe bem o que é, né? Cuidar de pessoas, é servir pessoas. Isso é liderar. Na medida, por que na medida? Porque cada um tem o seu jeito de ser. Assim como o líder tem o seu jeito de ser, o seu jeito de liderar, o liderado também tem. Então, na medida, é respeitando os limites do outro, os potenciais do outro ou dos outros. Então, ao longo do programa, em cada episódio, nós vamos tratar desse assunto, lidere na medida. Vamos falar dos principais atributos de um líder. E nesse episódio, nós vamos tratar de metas, né? O líder e as metas. O líder e também as suas metas. O líder e as metas dos seus colaboradores. Esse é o tema desse episódio. Mas nós vamos falar de planejamento, o líder e o planejamento. O líder e a importância da busca de informações. O líder e a busca de oportunidades. O líder e a qualidade e a eficiência. O líder e os riscos inerentes ao que ele faz, ao que ele quer, o líder e a independência e a autoconfiança, o líder e a sua capacidade de persuasão, de influenciar os outros e também utilizar bem a rede de contatos, o líder e a sua necessária persistência para conseguir atingir os seus objetivos, mas também o comprometimento para conseguir que ele faça e que também os outros façam aquilo que precisa ser feito. Então é muita coisa que vem por aí. Então nós vamos trabalhar 10 episódios falando de características empreendedoras para o líder. Como é que ele utiliza essas características empreendedoras para tocar o seu negócio, mas também para tocar a sua vida. Porque liderar e ter características tem a ver com negócios, mas tem a ver com a sua lida diária. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial nesse primeiro episódio, que é a Liana Figueiredo. Liana, primeiramente eu quero te agradecer você estar aqui conosco, contribuindo com esse apoio que nós damos às pessoas que estão aqui nos acompanhando, para entender um pouco mais desse assunto, para aprofundar, para quem sabe até sugerir temas que a gente possa abordar ao longo dos podcasts. Depois dos 10, os 10 já estão definidos, mas poderão enviar perguntas, né? Você pode enviar perguntas lá pelo meu WhatsApp, ou pelo meu e-mail, ou pelo Instagram. Só nos seguir, você vai saber já maiores informações minhas e também da Liana. Então, começando com metas, que eu julgo que metas é fundamental. A pessoa que não tem metas, né, não sabe para onde vai. E as pessoas, na verdade, confundem muito sonho, vontade, desejo, pretensão, intenção com meta. E nenhum desses é meta, porque meta começa para começar tem que ter data. Se não tiver data, não é meta. Então, nós vamos falar sobre isso. Fica aí, né? Eu vou pedir para Liana se apresentar. Bom, Paulo, é um prazer estar inaugurando aí, espero que com o pé direito, né, esse seu caminho, né, de podcast, você sempre inovando. Na época da pandemia, você teve a iniciativa das lives e agora não podia ser diferente, né? E criar nesse espaço que eu acho que é o podcast de uma forma aonde você venha a convidar pessoas para compartilharem um pouco, né, da experiência, daquilo que elas percebem no seu dia a dia, e a gente atua muito com empreendedores, com líderes, e acho que pela trajetória aí de mais de 25 anos, né? Um pouquinho mais, né, Paulo, que a gente tem muito a falar. Então, eu sou Liana Figueiredo, assim como você, né? Trabalho no Empretec, trabalho com desenvolvimento de líderes, né? Por meio do Líder Coach. Tenho também meus projetos, trabalho com mentoria. Fiz recentemente, né, uma metodologia que eu tenho aplicado com equipes e com líderes que tem sido uma maravilha, que é com o uso da canoa havaiana, Canoa. esporte que eu adoro. E Atleta. a A Liana é um atleta. e na realidade eu sou apaixonada por todo o potencial que a canoa havaiana pode trazer na transformação do indivíduo, né, do profissional e também do coletivo, dentro daquilo que é o exercício, o desafio do líder, que é trazer pessoas
para desenvolver ações conjuntamente, com resultado e com um vínculo, né, que possa gerar um engajamento e a intenção de estar buscando cada vez mais. Então, fico muito feliz de estar aqui, né, com você, compartilhando um pouco sobre esse tópico inicial, essa característica, né, importante, não só para o empreendedor, eu acho que para a vida de qualquer pessoa. Que é exatamente ter uma clareza de aonde se quer chegar, num determinado horizonte de tempo. E fazer disso uma prática, porque com isso a vida vai construindo, inclusive, oportunidades para quem está focado, né? Para quem especificamente deseja algo e desenvolve ações de planejamento e tem a coragem de fazer. E coragem é um dos atributos do líder, né? É, E ele, com o seu poder de influência, ele pode passar isso para os seus colaboradores, para os seus liderados. com E eu certeza. quero que você convide outras pessoas para assistir aos episódios do podcast e começando por esse primeiro episódio, né? Vai ter muita informação aqui, você vai obter aí algumas informações e ensinamentos até, porque à medida que nós trabalhamos, né, Liana, a gente vai aprendendo com os ensinantes, com aquelas pessoas que estão conosco. A gente vai aprendendo e compartilhando os nossos conhecimentos também. A gente foi preparado para isso e exercemos também a nossa liderança no dia a dia. Então, acredito que os ouvintes terão muito aprendizado. Então, começando nesse tema, nós já falamos a importância de metas para a vida pessoal, empresarial, profissional. Nós sabemos que tem gestores de empresa que ele espera o mês terminar para ver quanto que deu, né? Quanto que faturou. E tem gestores de empresa que estabelece antes do mês começar quanto ele quer que dê, como ele vai fazer para conseguir os resultados que ele quer e, sobretudo, primeiro, por que que ele quer aquele resultado. Uhum. Então, gostaria que você falasse um pouco, Liana, de como o líder pode atuar nisso. Qual deles é líder, efetivamente, né? E o que que ele pode fazer, ele deve fazer, ele precisa fazer para que os resultados que ele deseja, que ele quer, aconteçam. Essa duplicidade de perfis que acontece, né, dentro do mercado, ela mostra a diferença de pessoas que são passivas, né? Existem alguns gestores que passivamente aguardam o resultado no final do mês, seja porque não teve a coragem, a ousadia de querer algo e incentivar as pessoas a buscarem, seja porque tem medo, né, de definir e se frustrar por não atingir, e aí ficam na passividade aguardando passar o tempo e ao final colhem o resultado. Só que isso pode fazer com que eles gerem resultados aquém, insuficientes. Então, você descobrir ao final do mês que você não vai ter, no ponto de equilíbrio, dinheiro suficiente para cumprir os compromissos, isso acaba sendo frustrante para quem está à frente, isso acaba sendo preocupante, porque na medida que o tempo vai passando, a equipe vai percebendo também que o barco está desgovernado. E isso acaba afetando diretamente, né, o engajamento da equipe, a motivação da equipe e do próprio líder. Então, viver a vida aguardando, né, o que dá no final do O que que vai mês acontecer? é uma forma passiva, né, que não traduz aquilo que é o perfil de um líder, que é de gerar transformações, mudanças, crescimento, enfim. Então, eu acredito justamente nessa outra dimensão, né, de líderes, de empreendedores, né, de gestores que tenham a coragem, primeiro, de definir exatamente, numa visão de futuro, qual é o resultado que querem alcançar. E ir desdobrando isso, né, ao longo do tempo, em metas semestrais, em metas mensais e muitas das vezes até no up semanal, para que todos estejam tendo uma atitude proativa na busca daquele número que não é ainda uma garantia, mas que vai fazer toda a diferença e fazer com que as pessoas se orgulhem, né? Que as pessoas fortaleçam, inclusive, a autoconfiança para estar buscando resultados mais significativos, maiores ao longo do tempo. Então, eu acho que faz toda a diferença, inclusive, não só do ponto de vista financeiro, né? Ter uma clareza de quais são os resultados que são desejados, o motivo pelo qual,
né? Porque muitas das vezes pode estar envolvido em algum projeto, né, de diversificação, algum projeto de mudança, inclusive de sede ou de mix de produto, o que seja. E tudo isso precisa ser muito bem definido, compartilhado e vivenciado para as pessoas. Você falou um negócio aqui importante, né, do líder ativo, né, do líder passivo, ou do gestor ativo, do Sim, gestor passivo. Aliás, eu quero fazer uma distinção aqui, né? O gestor, ele tem um negócio, ou ele é gestor do negócio de outrem, de uma outra pessoa, e o gestor geralmente lida com processos. E o líder lida com o negócio, sim, mas com pessoas, né? O foco dele é nas pessoas. O que que eu faço, né, agora, né? E aí uhum, entra a questão do ativo. E você falou da pandemia, que a gente criou as lives e tal, aham, fizemos, né, o líder se reinventa, um dos sim, programas era o líder se reinventa. aham, E o líder precisa se reinventar, na verdade. E continua, não era só na pandemia. E aí me ocorreu dois exemplos. Eu vou dar um deles aqui, depois, se for o caso, eu dou mais um exemplo. Né? Talvez você até conheça, não sei se você conhece, o Giuliano da Atacadão dos Filtros, Microlube, Macrolube, uhum, lá da Serra. Na pandemia, os postos de gasolina fecharam. E o principal cliente dele é posto de gasolina. sim, E os postos estavam fechados, porque os caminhões não chegavam, aquela situação toda e tal. Na pandemia não podiam viajar, aquela situação toda. E aí o Juliano fez o seguinte: aliás, não foi na pandemia, foi naquela greve dos caminhoneiros. ah, em fevereiro, Isso, a greve dos caminhoneiros, lembrei. fevereiro de Né? 2019, se não me engano. Me perdoe aí, me lembrei agora, não foi na pandemia. Na pandemia ele também teve uma outra ação lá, mas na greve dos caminhoneiros. E aquela paralisação geral e tal, os caminhoneiros não chegavam aos postos, os postos sem combustível e tal. E aí a equipe dele apavorada, como é que nós vamos fazer? Ele tem uma equipe ativa de vendas. Falou, pessoal, nós vamos entrar em contato com os postos e sugerir a eles o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos arrumar todo o nosso estoque, fazer uma geral, ver o que está faltando, o que precisa, embora a gente tenha no sistema, aproveitar para limpar e tal. E embora a empresa ele é muito organizada, e ele passou essa ideia, olha só que legal, ele passou essa ideia para os donos de posto de gasolina. Ele pediu para os vendedores ligarem e sugerirem isso, para eles fazerem e ver o que estava faltando, que nós vamos lançar daqui a 3 dias uma grande promoção de óleos. Enquanto não chega os caminhões, o combustível, enquanto o cliente também não está chegando, eles vão fazer isso. E aí ele conseguiu, ele tinha a meta dele, ele teria que mudar a meta, né? Uhum, Acabar com aquela meta e estabelecer uma outra meta. Ele falou, e sugere a eles não mexer na meta, vamos mexer na ação a e na estratégia. estratégia. Uhum, Né? E assim ele fez. O pessoal contactou e tal. 3 dias depois ele lançou alguns produtos em promoção, com desconto, com prazo maior e tal. Né? Ele superou a meta só com essa ação. Né? É o líder ativo que você falou. uhum, Né? Aquele líder empresarial que ele busca a solução. O foco dele não está no problema. O sim, problema era a greve. Né? O que eu faço para fazer com que a minha equipe e a equipe dele ganhe por comissão, uhum, ganhava e ganha por comissão. Ele sim. falou, se o pessoal não vender, o salário no fim do mês vai ser só lá aquele fixo. Né? E eles ganham por comissão e tal. E assim ele fez um movimento e explodiu de vender. Né? É tão Então, líder interessante, ativo. né, Paulo? E a gente tem um privilégio nessa nossa trajetória aí de também estar se alimentando, né, dessas cases, dessas histórias, dessas experiências que esses líderes vivem, né? Então, como você falou, a nossa vida, né, como consultor, como mentor, como facilitador, ela é muito alimentada, né, pelo outro também. E é por isso que um programa como esse é tão relevante, né? Porque, assim, quem sabe lá, né, alguma fala que você tenha aí a contribuir possa inspirar essas pessoas que estão assistindo a fazer alguma coisa diferente, né? Porque a gente sabe que o processo de desenvolvimento comportamental, ele pode ser, né, desenvolvido. Nós não temos um DNA, né, que é a nossa determinação de vida eterna,
É É a verdade. questão do empreendedorismo que ele é por conduta, ao invés de ser por personalidade. Então, muitas das vezes a gente tem alguns traços de personalidade empreendedora que já vem no kit de fábrica, mas programas como esse podem alavancar em pessoas uma percepção da necessidade de fortalecer alguma dimensão. E quem sabe hoje, né, com a questão de metas, isso gere em alguém lá essa inspiração de fazer É diferente. verdade. E esse é o nosso desejo, né? É. E o Esse é papel o nosso, também, né? A nossa. nosso desejo de papel, né? É, Como instrutores, facilitadores, né, no isso é processo, muito como bom. professores, né? A Ambos gente somos gosta, professores. né? E esse processo de aprendizado que você está dizendo aí, né, que à medida que você vai numa empresa, que você recebe um treinamento e tal, Uhum, a gente aprende com essas pessoas, né? Aprendi muito com o Juliano, e o Juliano é uma pessoa que está sempre buscando aprender. Eu vou sim. citar aqui, você vai ver, eu vou citar muitas pessoas, algumas com autorização, outras sem autorização, mas eu vou avisar elas que eu estou citando aqui. O Busca exemplo autonomia, né, eu Paulo? estou buscando autonomia, é uma das características que vamos trabalhar aqui. E o Juliano ele está sempre estudando, aprendendo. Aham. O Juliano é interessante, eu vou dar outro exemplo dele. Ele é um tremendo vendedor, ele é muito bom de vendas. E quando eu comecei a consultoria lá na empresa dele, toda vez que eu ia lá, ele estava vendendo, ele estava atendendo, então eu interrompia o tempo todo o pessoal buscando o Juliano. Eu falei, Juliano, quando você vai cuidar do seu negócio? Ele falou, não, eu estou cuidando, estou vendendo aqui, se eu não vender, o negócio... Eu falei, não, rapaz, você tem que cuidar do seu negócio, você tem que, né, olhar mais o macro, né, treinar pessoas, você É. tem pessoas já aqui que vendem, e Aham. treinar, e começar a passar seus clientes para essas pessoas, esses vendedores. E aí ele aceitou, e ele começou a fazer isso, né? E a empresa dele teve um crescimento assim, fantástico, né? Porque o líder também tem que escutar outras pessoas, né? E naquele momento ele me escutou e funcionou. E é o que você está falando uma coisa que para muitos empreendedores é um desafio. Alguns batem no peito e se orgulham porque são o melhor vendedor da empresa. E aí eu te falo, se você é o melhor vendedor da sua empresa, você está com um problema. Você não pode ser o melhor vendedor. Claro, Dentro da tua dentro da equipe tua tem que empresa. ter pessoas melhores do que É, você, é. porque senão você fica refém, né, do resultado via a partir da sua ação operacional. E aí não tem o tempo de estar fazendo essa construção estratégica que foi tão importante para o Juliano nesse momento, né, que foi uma contingência, era algo que não era esperado, mas que tinha que ser lidado. E a partir da meta definida, ele construiu uma mudança no caminho para chegar no resultado. Então, né, que eu como líder eu seja capaz, né, de fazer a transformação, a transferência muitas das vezes, né, de algumas dicas e formação da equipe, mas para que as pessoas sejam melhores vendedores do que o próprio líder. E para isso ele tem que vender essa ideia para Ah, os sim. seus internos, né? Tem Para que a sua fazer equipe. sentido, tem que Isso, fazer sentido fazer para sentido. todo mundo. E ele desenvolveu uma equipe, ele tem uma equipe fantástica. O filho dele, o Felipe, Aham, que também fez o Leader Coach, o aham, Juliano fez, o Felipe fez, ele colocou o Walter para fazer a equipe dele, o Walter, que é um bom vendedor, que lidera hoje a equipe. Quer dizer, sim. então ele conseguiu fazer o negócio crescer. Abriu filial, abriu 2 filiais, né, cresceu o depósito, né, alavancou os negócios, Que né? bom. A partir de um desafio. Na verdade, eu não fiz nenhuma proposta direta a ele, só fiz um desafio, né, Sim. de mudança. E ele aceitou e foi, né? Muito bem, Liana. Então, diferença do líder passivo e do líder ativo, né? Do empreendedor passivo e empreendedor ativo, né? Então, seja um líder ativo, aquele que faz acontecer e foque na solução e não nos problemas. Uma outra questão, eu quero que você conte aqui para os nossos ouvintes interessados em liderança, Uhum. a liderança de resultados, Uhum. o que ele pode fazer para estabelecer e alcançar metas desafiantes? Existe um método para estabelecer as metas? Pois é, você falou que muitas das vezes as pessoas confundem metas com vontades, com sonhos, com desejos, né? Então, assim, uma questão muito importante é ter um processo de autoconhecimento por parte do líder e por parte do próprio negócio. Porque, assim, eu acredito que um negócio é uma pessoa jurídica, mas que tem que ter identidade, tem que ter uma marca, né, que faça sentido dentro do mercado. Então, dentro dessa junção, né, o perfil do líder mais o perfil do negócio, é preciso que se tenha uma clareza em relação ao porquê que aquele negócio está dentro do mercado. Isso define, né, o propósito. E a partir daquilo, você tem uma clareza de qual é a visão de futuro. Você precisa ter uma visualização do seu negócio a longo prazo.
Mas se você está com esse longo prazo dentro ainda, né, de um campo um pouco enubiado, né, de características, isso precisa ser traduzido em objetivos e metas de um prazo menor que contenham elementos que sejam acionadores de ação. Então, o processo de pegar um sonho, um desejo, uma vontade, um querer e traduzir em metas, precisa estar dentro da definição a especificidade de alguns aspectos, né? Uma meta, ela precisa de ter alguns critérios, como você falou, um deles é prazo, porque o tempo passa, e se eu não defino até quando eu quero que aquela conquista aconteça, aquele resultado venha, eu posso me envolver em tantos incêndios a apagar que eu acabo diluindo, né, a minha ação no caminho. Uma meta, ela precisa de ter uma especificidade em termos de ter uma clareza. Mas essa clareza, quando a gente fala do desdobrar dessa meta para uma equipe, tem que ser claro para todos. Porque muitas das vezes o líder tem na mente dele um entendimento do que ele quer. Mas no processo de comunicação, ele não dá os elementos que façam com que as outras pessoas tenham também essa clareza. Então, por exemplo, se eu chego para a minha equipe e falo assim, olha, nosso objetivo no próximo mês é aumentar as vendas. O nosso objetivo no próximo mês é melhorar o resultado. Eu posso fazer com que cada um dentro da minha equipe tenha uma interpretação a respeito do que o outro deseja. E isso dissipa energia. Então, ter uma especificidade, uma meta precisa ser específica, né? Ter uma referência numérica, uma meta que precisa ser mensurável. Mas muito mais do que um número e uma especificidade, um prazo, ela tem que ter um significado. Ela tem que ter a possibilidade de ser atingida, porque as pessoas precisam ver que o esforço vai aproximar ela de um resultado, mas ela precisa estar vinculado a um porquê. E aí, dentro desse exercício, a comunicação do líder desses aspectos pode fazer toda a diferença. Então, um convite que a gente faz sempre, né? Seja, né, nas nossas mentorias, seja, né, nas nossas consultorias ou nos treinamentos, para que os líderes tornem-se, né, pessoas que tenham mais resultado, que o foco é resultado. O convite é: pare, identifique o que se quer, traduza aquilo com esses critérios para você ser mais esperto, que é a dica que a gente dá sempre da Meta Smart. Meta Smart. Meta Smart. Meta Smart, né? E nesse sentido, quero fazer um convite a você. A Liana falou aqui do Smart, né? Muito bem. Se você não fez ainda, faça o Empretec. Procure o Sebrae. O Empretec é um seminário onde você estiver no seu estado, está no Brasil inteiro, né? O Sebrae tem uma capilaridade fenomenal, está no Brasil inteiro. Então tem um seminário de 6 dias, onde você vai mergulhar nas características empreendedoras que nós vamos conversar aqui ao longo dos nossos episódios. Começamos hoje com Meta. E a Liana falou justamente desse método de estabelecer uma meta, o método de estabelecer uma meta que realmente vai levar você a resultados. Ao invés de você esperar acontecer, você estabelece o que você quer que aconteça, que resultado você quer. Não espere o resultado, né? Estabeleça o resultado e aí vem o planejamento. Nós vamos trabalhar aqui o planejamento. Muito bem, então tem aí o método. E tem outros elementos que são, né, eu acho que interessantes, que podem fortalecer esse aspecto. É a maneira também como eu estabeleço a construção disso, buscando sempre verbos de ação forte, buscando sempre trazer uma mensagem de como aquilo já se fosse. Haja como já se fosse, isso. né? Então, o tempo do ter verbo conquistado, aí, ter vendido, ter faturado, ter lucrado, tempo verbal, né? Isso também tem um reforço aí, não só para o líder, mas também para as pessoas, e continuamente no processo de monitoramento, porque uma meta não é só dizer o que quer e sair, né, querendo, ao final do mês, olhar para o número e ver se que ele chegou. É preciso ter o monitoramento e, ao longo do tempo, estar trabalhando também reforços, né? Ou seja, de mudança de estratégia ou reforços positivos para que as pessoas possam continuar no gás, na busca.
tendo o entendimento de por que o trabalho de cada um, seja qualquer função que seja exercida, vai contribuir no resultado final. Maravilha. Então, o tempo verbal também faz a diferença. Pode E a fazer a utilização do diferença. verbo forte, né? E aí, É. o tempo aí pode até trazer para a primeira pessoa, né? Terei lucrado, terei conquistado, terei feito, né? Então, utilizar aí o verbo. E aí o desdobramento também específico, isso pode trazer para cada pessoa uma referência de norte, né, melhor. Porque, assim, na comunicação, se essa comunicação não é clara, e é aquela questão que a gente falou da especificidade, a questão do número. Isso pode trazer uma insegurança por parte da pessoa por não ter entendido direito, ou ter interpretado o que acha que é o resultado. E, de repente, isso, ao final do mês, pode comprometer esse resultado, né? Então, dentro da comunicação, né, nas reuniões de start de mês ou nas intermediárias, que se traga ali, né, a clareza, a assertividade, né, nos feedbacks e também os reforços positivos do que está acontecendo, que está favorecendo a aproximação da meta e o que está faltando. Então, eu preciso também trabalhar um pouco mais, né, a minha comunicação para que as pessoas possam ter esse entendimento. E a primeira comunicação é a comunicação comigo, né? O diálogo interno é o diálogo primeiro. interno, né? Tem pessoas que acredita que está estabelecendo meta quando fala assim, segunda-feira eu começo o meu mestrado, segunda-feira eu começo o meu curso tal, segunda-feira eu começo o meu regime, segunda-feira... Gente, segunda-feira não existe para o cérebro. Porque todo domingo tem uma segunda-feira depois. E, aliás, toda segunda-feira tem uma segunda-feira depois. Agora, quando você fala dia 26 de fevereiro de 2024 ou 2025, quando você coloca números, quando você coloca dados, o cérebro registra. Então, é fundamental que você coloque, né, além da especificidade da sua meta, do resultado que você quer, quando você vai começar. Então, é fundamental estabelecer esse prazo. Né? Quando você comunica isso para você e depois comunica, escreve, coloca no papel, usa lá os verbos fortes e coloca para a sua equipe, faz uma diferença. Total. Né? Aí há o registro efetivo. Né? E assim, e tem algumas ciladas que às vezes acontecem, né? Que é buscar muito o referencial externo como parâmetro para definir resultados. Isso pode, em alguns momentos, se você não tem todos os recursos de uma referência até positiva, né, pode te gerar frustração. Então, é interessante também a percepção do líder e aí as informações. Ele precisa ter os processos e as pessoas. Concordo com você que a liderança é uma busca de buscar efetividade, resultados, eu preciso ter resultados, mas afetividade, porque eu preciso ter conexões positivas, né? Eu preciso ter relações humanas favoráveis que tenham a intenção de continuar na busca, né, ali de novos resultados. Então, esses aspectos são essenciais e muitas das vezes, dentro de um determinado momento de realidade, quando você estica demais, querendo um resultado em função de uma outra empresa concorrente, mas que talvez não seja ainda algo possível, a questão do atingível dentro da contingência, isso acaba podendo levar a uma frustração da equipe. Eu sou da crença que eu preciso ir gradativamente construindo para eu chegar lá no top. Se eu não estou ainda no top, eu preciso ver dentro, né, de cada passo que me faz fortalecer e caminhar, quais são, né, novos desafios, para não deixar as pessoas dentro da zona de conforto e nem o próprio líder, mas também para não estressar, porque Gerar hoje... frustração. Hoje eu acho que um ponto muito importante é essa busca, né, da qualidade de vida e da felicidade também. Eu preciso ser feliz dentro dos meus processos. Não quer dizer que a gente vai ser feliz o tempo todo. Não quer dizer que dentro de um processo de trabalho, todas as coisas que eu preciso fazer, a princípio eu gostaria de fazer, mas eu entendo o porquê. Mas isso dentro de algo que realmente possa fazer sentido, um sentido humano mais significativo, né? Porque senão o adoecimento dentro do processo também pode gerar, né, um resultado e daqui a pouco não se manter. A constância é sempre muito importante, o crescimento contínuo. Por isso que sempre metas, né, desafiantes, gradativamente colocadas, comunicadas, vibradas, comemoradas com a equipe é tão essencial. E aí entra o aspecto da disciplina,
Sim. Na constância, disciplina de fazer, respeito às diferenças individuais, criação de um ambiente favorável, né? Aham. O ambiente diz muito, né, Sim. sobre isso. Eu costumo sempre dar o exemplo daquela pesquisa que a revista Exame faz, das 100 melhores empresas para se trabalhar. Sim. O salário entra em quarto, quinto e sexto lugar. E, em geral, quinto e sexto lugar. E em primeiro ou segundo, geralmente primeiro e segundo, está a questão do meio ambiente. Como é que é o ambiente de trabalho? Sim. É um ambiente de respeito, é agradável, né? Existe respeito à questão da ergonometria, da iluminação, do ar, né? Tudo isso entra em primeiro lugar que salário. Uhum. Depois entra a questão da liderança, dos relacionamentos, como é que é o ambiente, né, em termos de relacionamento, Os os valores. valores, né? Tem uma Então, pesquisa da Exame, né, Paulo, que fala que empresas que têm propósito e valores são empresas que têm menor rotatividade de pessoas, né? Porque a gente vê, e é muito comum, né, ver empresa perdendo os talentos e elas não entendem. Nossa, eu não sei por que, né, profissional X contrata, mas não que eu mantém. investi não quer continuar aqui comigo. Na realidade, quando existe um processo de pedido de demissão, é uma oportunidade para algumas empresas pararem, revisitarem os seus modelos e muitas das vezes em fazerem ajustes. Porque um bom profissional, quando ele busca novas oportunidades, elas não estão só vinculadas às oportunidades salariais. Muitas das vezes é uma oportunidade de carreira, de novos desafios, que pode não estar acontecendo dentro da sua empresa, pode ser que seja relacionado a um modelo de gestão tão agressivo que possa também, né, afetar negativamente nesse aspecto de qualidade de vida. Por quê? Quando existe essa vontade de sair, o processo da demissão tem a ver com quem está à frente da equipe. Demitem-se dos seus líderes e não da empresa em si, né? Tem muita gente fazendo, que faz isso, né? Que se demite do líder, Do né? líder. Do chefe. Geralmente, na verdade, nem é líder. É um chefe, aquela pessoa que, né, que está com um martelo na mão e acha que tudo é prego. E talvez um dos aspectos seja porque não está dando uma clareza para onde essa empresa está querendo ir. Porque quando isso não acontece, as pessoas que ali trabalham, se a gente pegar a pirâmide de Maslow, no nível da segurança, ela não está sendo atendida. Eu venho, faço, mas por que eu faço? Para onde eu estou indo? Será que essa empresa tem uma longevidade? Não tem? Se o próprio gestor, se o próprio líder não está com clareza nos dizendo para onde a gente está indo, então isso gera uma instabilidade interna, isso acaba afetando na produtividade e acaba afetando, talvez, na conquista de resultados. Então, é uma dimensão muito importante, essa clareza, essa comunicação em relação ao que se quer, e o vínculo, Paulo, do porquê se quer. Exatamente. Aí entra aquele estudo do Simon Sinek, né? O porquê, depois o como e o como. Comece pelo porquê, comece pelo porquê. Golden Circle. Né? Isso, Golden Circle. Por que eu estou aqui, né? Por que eu trabalho nessa empresa? Por que eu faço isso que eu faço? Se você não tiver o porquê, a tendência... E aí o líder precisa ter, e aí ele consegue passar para a equipe. E assim, se cada um na sua função entender, por exemplo, dentro de uma oficina mecânica, a gente tem alguns empresários, recentemente eu entrevistei um para o Empretec, que fui apaixonado pelo modelo de negócio dele. É quando aquele mecânico que está fazendo a troca da pastilha de freio entende que pelo trabalho dele, ele precisa fazer corretamente, porque assim ele está salvando vidas. É outra coisa. Não está simplesmente fazendo a troca de uma peça, Então, esse processo é um processo muito significativo. E aí faz com que as pessoas não estejam vivendo o seu labor somente de corpo, elas precisam viver de alma. O engajamento, historicamente, dentro das empresas não é alto. E isso tem muito a ver com a maneira como quem está à frente está conduzindo esse processo. O processo de lidar com o fazer, que é o lado operacional, e de lidar com as pessoas, que é o grande desafio. E é a grande emoção. Eu acho que é lindo, o líder, quando ele percebe que ele transforma o resultado da empresa, transforma as pessoas, leva as pessoas a serem melhores do que elas até imaginariam que fossem, propõe novos desafios. Isso faz com que vale a pena. Que vale a pena. E aí, você falou de melhora, né? Na verdade, o líder é aquele que tem autoridade
sobre Uhum. os seus liderados, e não é autoridade do cargo, da posição, mas autoridade, que aí eu vou lá no latim, que é autoritas, que é Uhum. tornar o outro melhor, Sim. ser capaz de fazer com que o outro melhore, Uhum. né? Então são aqueles líderes que investem, né, o seu tempo para cuidar das pessoas. Sim, Então, eu particularmente acho que tem 4 dimensões, né, que são chave para que cada pessoa ela se sinta realizada, se sinta feliz, se sinta, né, um protagonista dentro da sua ação, em qualquer nível que esteja. Uma delas é a autonomia, né? Outra delas é a competência. Outra delas é se sentir parte, pertencente e também um propósito. Então, se o líder construir estratégias genuínas, né, aonde ele promova dentro da equipe a vivência dessas 4 dimensões, ele está construindo uma equipe que, como na canoa, eu vou pedir para você rema repetir, eu junto, vou pedir para você rema repetir, porque forte. pega papel e caneta para anotar. Repete aí, Ansgar. São 4 dimensões básicas, é a teoria da autodeterminação e da realização, né, do ser humano. Necessidades psicológicas básicas: autonomia, competência, pertencimento e propósito. São 4 dimensões que você, líder, precisa estar atento para desenvolver estratégias para fortalecer. Fica a dica. E aí fala da canoa havaiana, o que vocês fazem Pois é, lá? na canoa, né, o processo da canoa, ela gera resultado todas as vezes que as pessoas remam junto, remam certo e remam forte. Então, remar certo tem a ver, né, com a competência do fazer. E eu, como líder, eu preciso instrumentalizar, eu preciso ensinar, eu preciso muitas vezes até desenhar ou encontrar uma maneira do outro, né, desenvolver a competência do saber fazer. Agora, eu preciso estar remando junto, eu preciso de sincronia. Dentro de uma equipe, você não é uma, né, uma entidade única, você se conecta e precisa estar funcionando com fluidez. E o remar forte são os desafios, é a busca da meta, é a busca do resultado. Né? É você ali se entusiasmar com a ação que você está fazendo. Então, a canoa me traz muita coisa, como eu te falei, né? A analogia com a empresa é total e com o funcionamento das equipes e o papel do líder também. Liana, é interessante como 1 minuto às vezes demora e 1 hora passa rápido. Ixi, uma Né? hora, que bom, Paulo. Quase, né? Aham. Então já estamos chegando ao fim desse episódio. Sim, Eu combinei, né, com à medida que eu fui anunciando, falando que o aham. tempo seria esse, Ah, então sim, combinado não é caro, com né? certeza. E falei com você também, você tem Sim, as suas programações, eu também tenho as minhas. aham. Então nós vamos encerrar aqui. Se você não anotou, eu vou sugerir a você o seguinte: ouça de novo esse episódio, pega papel e caneta e anote alguns insights que você teve. Não só as dicas dadas pela Liana, e eventualmente eu tenha dado também alguma, mas aqueles insights que dá à medida que você ouve uma palavra ou ouve uma frase, você tem um insight. Põe isso no papel. Põe isso no papel e depois aplica. Porque nós estamos falando de meta aqui, não é só de meta financeira. Eventualmente falamos disso, mas de metas para a sua vida pessoal e profissional. E se você é líder empresarial, para a sua, como é que você pode cuidar melhor do seu pessoal? Mas comece cuidando bem de você. E já que a gente está fechando, né, para cumprir o prazo, eu queria dar a última dica, Paulo. Porque muitas das vezes os líderes estão e vivem quantas horas por dia com a sua equipe e não sabem quem são essas pessoas, o que as inspira. Elas vão todos os dias trabalhar na sua empresa por quê? Então, uma estratégia muito interessante é você fazer um inventário de sonhos. É você buscar identificar de cada um qual é a meta individual. Né? E se não tiverem, que você estimule que elas tenham. A meta pode ser trocar, né, de carro, a meta pode ser fazer uma reforma numa Fazer uma casa, pode viagem. ser ir fazer uma viagem para visitar a mãe lá no Nordeste, pode ser, né, qualquer que seja. Mas ao conhecer o porquê de cada um, você pode estar, inclusive, usando isso positivamente, não em manipulação, mas genuinamente, como um elemento de reforço. Como um elemento de comemoração, de aproximação do resultado dele também. Porque quando você vincula o que a empresa vai conquistar e o que a pessoa vai conquistar, a força é muito maior.
Essa é a minha Construa, dica. né? Construa lá, então, o mural dos sonhos. Tem empresa que tem lá o mural dos sonhos. Tem. E aí depois você pega aquele sonho com cada funcionário, você, Isso. contrate alguém para fazer isso, alguém da empresa fazer isso, a Sim, construir, transformar aquele sonho numa meta. isso aí. Começando Isso. pela data. Coloca a data e vai construindo usando o Smart para que aquele sonho se realize. E aí você vai estar transbordando também, porque acho que você vai estar trazendo para o ambiente familiar de cada pessoa ali, talvez um movimento novo, crescente, né, aonde ele se sinta fortalecido em estar buscando, às vezes, depois uma faculdade, depois um Isso daí, aprimoramento. crescimento. Eu acho que esse papel da gente também como líder é muito importante, né, é alavancar no outro também. A crença de que pode ir além, né, alavancar positivamente ali ousadia, desejos mais significativos, de estar conquistando. E com essa autoridade você vai fazer o outro ser melhor. Sim, E, consequentemente, o ambiente melhora, a empresa, né, alavanca, né, o negócio pode ser alavancado. Muito perfeito. bem, Liana, eu quero que as pessoas que me seguem sigam Aham. também você. Ah, que Dá bom. aí as suas referências aí, Bom, os seus endereços. quem quiser acessar, né, pelo Instagram, meu Instagram é Liana Figueiredo. Também tenho, né, Liana Figueiredo no LinkedIn, no Facebook e eu tenho um site. Quem quiser acessar meu site, onde tem lá um pouco mais de mim, do que eu faço, www.lianafigueiredo.com.br. É isso. Liana, muito obrigado pela sua participação. Sou muito grato a você por você estar aqui conosco, compartilhando aí os seus conhecimentos sobre tantos assuntos que a gente falou de meta, mas falou muito de liderança, falou de autonomia, falou de, né, de vários A gente assuntos. vai viajando, Vai né, viajando, Paulo? né? Mas tudo focado na melhoria da pessoa, Sim, na melhoria do ser, no comportamento, né? Isso. Porque nós podemos pensar, sentir e temos que agir. Isso Né? aí. O pensamento não gera resultado. Ele Sim. gera resultado para o sentimento, mas o sentimento não gera resultado, ele gera para a ação. Quando ele entra em ação, os resultados vêm. Isso. A ação é que transforma, A ação né? é que transforma. E você tendo ação com foco, que é meta, Aí vai. Muito bem. Então, vai aí a atividade que você vai fazer. Ouvir esse podcast de novo. Se você não anotou, se anotou, ótimo, parabéns. Mas ouve de novo e pega e põe na ação. As suas metas, escreva as suas metas SMART. A meta para daqui um mês, que é de curto prazo, daqui 2 anos é curto prazo, acima de 2 anos começa a virar longo prazo, né, médio e depois longo prazo, mas faça isso. Você vai ver a diferença que isso pode fazer e vai fazer na sua vida. Obrigado por você estar conosco. Eu quero que você divulgue nas suas mídias sociais esse podcast. Convide seus amigos para assistir, envie para outras pessoas. Né? Você tem aí meus dados, mas quero muito que você seja um parceiro nosso nessa caminhada para que a gente possa crescer cada vez mais. Um grande abraço.